Retornando com o engenheiro Luiz Antônio Medeiros, que por muitos e muitos anos foi diretor do Denox em Montes Claros. Ô Luiz, como é que você vê a participação do Denox no desenvolvimento do norte de Minas? Ô Jorge, o Denox, eu considero que o Denox foi o primeiro órgão desenvolvimentista da região toda. Porque o Denox fez, como eu falo, várias barragens, tipo Coração de Jesus, tipo Estreito, tipo a Rebentão dos Ferros, aqui para aumentar a capacidade de água para Montes Claros. Exatamente. Foi antes da barragem de Juramento. Além disso, ô Jorge, nós fizemos 14 abastecimentos d'água. Eu lembro de uma coisa também que o Denox fez e que pouca gente lembra e sabe. Quando o Toninho Rebelo foi prefeito, o serviço de esgoto do centro de Montes Claros foi todo feito pelo Denox. Não sei se você se recorda. Recordo mesmo. E esses 14 abastecimentos d'água eram projetos todos da Fundação CESP. Você lembra dessa fundação? Lembro. E ela é uma fundação muito técnica, muito... Então, foi Montes Claros, Salinas, Janaúba, Espinosa, Pirapora, Januária, São Francisco, 14. E esses projetos foram executados com a ajuda da Sudene. Só que a Sudene exigia do município que fosse dada uma concessão para uma companhia que foi fundada pela Sudene, a KN, para que o abastecimento d'água fosse realmente funcionasse bem, né? O Denox fazia a obra e a KN depois operava. Depois a KN passou tudo para a Copasa e o Denox, inclusive, a parte dele que já tinha começado, foi para a Copasa também. Outra obra importantíssima que o Denox fez no norte de Minas, que eu me recordo, foi a estrada de Montes Claros Janaúba, né? Era a estrada de acesso ao Bico da Pedra. Porque não tinha estrada aqui para Janaúba. Para ir a Janaúba tinha que passar por Riachos Machado, Porteirinha, para chegar a Janaúba. Era uma aventura. Era uma aventura. Quando eu fui iniciar o abastecimento d'água de Janaúba, eu saí daqui com o mestre de obra do Denox, de jipe. Quem estava dirigindo o jipe era Vanderlei. Quando eu falo isso, ele falou, ih, rapaz, que é isso? Quem imagina que se ele chegasse onde chegou, né? E o pai dele ia conosco. O pai dele tinha uma fazenda na beira do Rio Gurutuba. E o pai dele era prefeito na época. De Janaúba? De Janaúba. E nós fomos pela estradinha, beirando a estrada de ferro. Porque tinha lugar só passava de jipe com tração, né? Inclusive, no Rio Gurutuba, para atravessar para o município Porteirinha de Janaúba, não tinha ponte, passava dentro do rio. Aí nós voltamos exatamente para o Riacho do Machado. Dormimos lá na Caveira. Tinha um poço lá na Caveira. Com receio danado de barbeiro. E chegamos aqui, era madrugada, não me lembro. Mas a estrada do Bico da Pedra foi fundamental, porque depois que foi decidido o asfalto, foi aproveitado quase todo o traçado da estrada que a gente tinha feito. E depois teve um trecho Janaúba-Porteirinha. E interessante, e quem veio asfaltar a estrada foi o Alduque, a Covana. Exatamente. Pouca gente pode fazer ideia o que representava um posto tubular naquela época, né? Eu vou lhe dizer só uma coisa, complementando o que eu estava falando. Você sabe que a região toda só tem um rio, que é o Rio Verde Grande, né? E mesmo assim ele corta e ficam os poços, né? Os poços. Então, as fazendas não tinham água para alimentar rebanho. Quando a pessoa vinha solicitar o poço, eu fazia um cálculo para ele simples. 100 hectares de pastagem, 100 hectares não, 100 alqueires de pastagem, que representa 500 hectares, dá para dar um suporte para 500 cabeças. Uma res por cabeça por hectare. É uma unidade animal. Isso um poço de 6 mil litros horários por hora, se o motor, o compressor trabalhasse 5 horas, daria 30 mil litros.
5 vezes 6 mil, 30 mil, tá certo? E uma Reis que se satisfaz bem com 60 litros diários, dava para suprir os 500 animais. Você entendeu? Entendi. Entendeu? Então, eu considero que a expansão da pecuária no norte de Minas foi praticamente... se deve ao posto tubular. Vai ao posto tubular. Porque quando eu deixei o Denox, que eu me aposentei em 90, nós tínhamos perfurado 4 mil poços. Então, dos 4 mil poços, 10 ou 15% era poço público. O resto era poço privado. Esse poço público era o poço que era furado numa vila, num distrito, né? Numa localidade. Ou então num local que desse para atender a vários produtores. Exato, pequenos produtores. Isso. E o Denox fazia, além do poço, ele fazia um chafariz. Primeiro equipava o poço com a bomba ou com um compressor. Às vezes de óleo diesel porque não tinha luz, não tinha energia. E fazia um chafariz. E um coxo para o animal beber água. E tudo isso subsidiado. Tudo isso era pago com verba do governo do Denox, verba dotação orçamentária. Ô Luiz, antigamente, no seu tempo de Denox, o diretor de Denox, eu conversei até com o Reininho há poucos dias sobre isso, o diretor do Denox era sempre um funcionário de carreira. Mais recentemente, essa designação do diretor passou a ser política. Pessoa que não tem a menor afinidade com o Denox entra e vai ser diretor. Você não acha que isso prejudicou muito o desempenho do Denox, não? Ô Jorge, eu acho, mas eu sou coisa de falar. Só podia ser chefe do distrito engenheiro, era chamado engenheiro-chefe do distrito de obras. Além de ser funcionário, tinha que ser engenheiro. Tinha que ser engenheiro. Engenheiro civil, hein? Depois admitiu-se para ser engenheiro, quando o Denox começou a mexer com irrigação, passou a ser agrônomo também. O Denox começou com o distrito de obras, passou do distrito de engenharia rural, e hoje é coordenadoria. Quer dizer, daí é que vem o problema da... Poder ser, não ser engenheiro. Você acha que esse esvaziamento do Denox foi porque a região já não exige a presença do Denox tão forte como era antigamente? Ou esse problema político atrapalhou muito? Eu acho o seguinte, Jorge, o Denox deu início a esse desenvolvimento. Depois que chegou a Sudene, o Codevasf, aí foi distribuído, né, mais ou menos. O governo também passou a olhar mais aqui para... Porque acontecia um fato interessante. Quando eu ia na Fortaleza numa reunião, era difícil eu conseguir as coisas, porque o pessoal falava, você não precisa de nada não, lá tem Sudene, tem isso, tem aquilo. E tem um estado que é rico. O norte de Minas sempre foi muito prejudicado. O norte de Minas é uma região pobre, mas foi muito prejudicada por fazer parte de um estado rico, né? Comparativamente com o estado nordestino. Solicitar alguma coisa, pode ser a mesma coisa, né? Você tem a Sudene lá, tem tudo. Quer dizer, ele ficou prejudicado. Ficava prejudicado. Agora, além disso, o pessoal do Denox foi se aposentando e tal, e não teve complemento de pessoal. Um fato interessante que supriu não só o Denox daqui, como todo o do Nordeste, foi o Projeto Sertanejo. O Projeto Sertanejo foi um programa feito por Zé Lins de Albuquerque, que eu citei ainda agora. E era um projeto, eram núcleos que tinham uma dotação especial, ajuda muito baixo para o proprietário. E aqui em Minas Gerais não foi contemplado nenhum. Eu, por ter um amigo como diretor de engenharia rural, era um amigo e até parente meu, lá em Fortaleza, chamado Valquírio Lano da Nóbrega. Eu falei com ele, Valquírio, lá nós temos isoetas que comportam um projeto sertanejo. Isoetas são tipos
tipo linha de curva de nível, que fala sobre a quantidade de chuva que cai anualmente. Você entendeu? Uhum. Então, Montes Claros não fazia parte, só fazia parte de Salinas para cima. A Isoeta, lá chovia muito menos do que aqui. Então nós conseguimos isso. Para Salinas, o primeiro foi Salinas, o segundo foi Coração de Jesus. E a Codevasf conseguiu de Januária, você está lembrado? Tá? Exato. Então o pessoal que foi classificado, foi feito concurso para admissão, esse pessoal começou a suprir as lacunas do DENOX, de pessoal. Nunca mais houve um concurso para admitir pessoal no DENOX. Os últimos que foram admitidos no DENOX foi quando o DENOX passou para a autarquia. Isso que ano? Em 64. Quer dizer, desde 64 que o DENOX não contrata. É. Então entrou... Aqui para o norte de Minas, né? É, aqui para o norte de Minas. Lá também. Todo norte também. Entrou pessoas que você conhece demais. Luiz Veloso, você citou. Eldan Veloso. Thales Teixeira. Alceu Carneiro. O Roberto. O Nazareno. O Aurino. Isso tudo na década de 60. É. Nós vamos para mais um intervalo comercial e retornamos logo em seguida com o engenheiro Luiz Antônio Medeiros.